Sim, o codependente é muito. é, sofre muito. É um amor exigente, sim. Existe um livro que eu li há muito tempo, e é um livro que não já tem alguns anos, hein? Se chama Mulheres que Amam Demais. Mulheres que Amam Demais. É um livro de psicologia e é impactante, porque você passa a entender a sua estrutura e como a sua estrutura psíquica e emocional te mobiliza sem você saber a esse tipo de vivência tão difícil. Inconscientemente, gente, inconscientemente. É terrível, é difícil, é difícil. É, Val. Deus abençoe, Val. Deus abençoe, Val. Ai, essa viagem vai ser linda. Que beleza. Deus abençoe que você vá. Então, a dependência química, ela atravessa encarnações, inclusive. É muito difícil. O tratamento, por isso que a gente fala assim que o tratamento ele é contínuo, ele é sempre. E qual é a beleza ali do aprendizado que os alcoólicos anônimos ensinou, desenvolveu e depois também os narcóticos, que é para a pessoa entender que ela tem que ficar a vida inteira sem consumir zero gota de água, de álcool, é muito pesado. Então, nunca mais eu vou, nunca mais. Mas para a pessoa é mais fácil pensar assim, ó, só por hoje. A pessoa tem que acordar e pensar assim, só por hoje. Por isso que o Renato Russo fez aquela música. Ele tem uma música que ele escreve assim, ó, só por hoje eu não vou me maltratar. Só por hoje. Então, a apometria é um tratamento muito bom que dá esse amparo para a pessoa. É, realmente. É muito difícil, né, Val? A gente entende perfeitamente. Todo mundo aqui tem algum caso na família. Eu tenho, todo mundo tem, gente. Quem disser que não tem algum caso na família é porque você é o caso. Ih, pronto, falei. Ai, que horror. Ai, gente, desculpa. É verdade? Todo mundo tem um caso na família. Se você acha que não tem, talvez você seja o caso. Pensa, para pra pensar, pelo amor de Deus. Exatamente, ele que precisa querer o tratamento. E o AA é isso. E assim, o bonito do AA é que a pessoa, além de compartilhar entre outras pessoas que entendem o que ele está passando, que têm as mesmas dores, tem ali a figura da madrinha ou do padrinho, que é aquele que vai ajudar mesmo ali. Então, pode ser 3 horas da manhã. Se a pessoa ficar na tentação, liga, manda um WhatsApp, padrinho, madrinha, tô na tentação. Essa pessoa vai até o outro. E tem uma envergadura moral para fazer isso, porque é alguém que sofreu a mesma coisa, que sofre a mesma coisa. Então, quando a gente tem é um outro nível de empatia, é um nível de compaixão de realidade mesmo. Não, cara, eu sei o que você passa, então vamos junto, segura a mão e a gente vai junto. Então, é muito bonito o trabalho. Exatamente. Para ajudar primeiro, a gente tem que ter estrutura e depois a gente ajuda o outro. É igual ali quando a gente vai viajar e tem a instrução da comissária de bordo. Instrução de segurança. Caso aconteça uma turbulência, alguma coisa no avião, vão cair as máscaras de emergência. Primeiro, você coloca a máscara em você. Depois você olha para o lado, depois você olha para o lado e vê se o outro precisa de ajuda. Se o outro precisar de ajuda, por exemplo, uma criança, uma pessoa mais frágil, que tem algum tipo de fragilidade, aí você ajuda a outra. Agora, tá tendo uma turbulência, caem as máscaras, você vai tentar ajudar o outro primeiro, aí desmaia sem ar você e desmaia sem ar a outra pessoa. Primeiro a gente se ajuda. Então, por isso, eu vou até procurar aqui, ó. Vou procurar aqui. Eu já falei esse nome antes, que é um nome magnífico, gente. É muito bom mesmo. Ah, tem um Alatim também.
Grupos familiares, tem o site. Eu vou anotar aqui o site para vocês. E vou deixar aqui no chat. Ó, tem do Brasil inteiro, gente. Que bonito. Deus abençoe. Que isso é divino. Isso é divino, gente. Esse amparo que é dado é divino. Espera aí que eu vou deixar no chat. Tá aí, ó. Está aí no chat, inclusive já deixei. A Val, né? A gente não consegue salvar quem não pede ajuda. É difícil falar isso quando a relação é entre mãe e filho, mas é verdade. É terrível, né, Val? É terrível. Porque, né, tenho certeza, a mãe, o pai é aquele que quer até quer substituir o outro naquele sofrimento, né? Quer substituir, quer o filho naquele. Ficar no lugar do filho para o filho não ter aquele sofrimento, mas é o crescimento espiritual da outra pessoa também, é o crescimento da outra pessoa. É terrível, é terrível. É muito difícil. Mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. A gente tem visto, sim, pessoas conseguindo permanecer no tratamento. Às vezes tem recaída, volta. A apometria eu já vi ajudar muito as pessoas, muito, principalmente no período de crises de abstinência. No período de crise de abstinência, o mais primordial, gente, é a psicoterapia. Tem que ter o psicólogo junto, tem que ter. Porque muitas vezes a pessoa quer ir só no psiquiatra, o psiquiatra vai lá, dá um remédio, abafa a sensação física, mas a fonte do problema emocional continua lá. Então, psicólogo é 100% primordial também. Mas se a pessoa não tem condições de pagar o psicólogo, pelo menos o alcoólico anônimo também é super importante. Amor exigente ensina você a separar a vida doente e a sua, através das duas atitudes, acaba ajudando o outro. Perfeitamente. Perfeitamente. Ensina mesmo. Tá? Exatamente. Não, é isso, Leda. Ela apagou, mas eu li. Eu li o que você escreveu. Tô prestando atenção aqui, gente. Meu Deus do céu. Manda as perguntas. Que eu tô olhando o chat ao mesmo tempo. Tô olhando vocês, tô olhando aqui o meu WhatsApp e tô olhando o meu filho de 4 patas. É difícil, é difícil. E é claro, né, gente? Claro que a gente que tem fé, nós que temos fé, nós que acreditamos em Deus, na atuação de Deus pela espiritualidade, nós agimos também, fazemos o amor, a oração é poderoso. Saiu palavras erradas, meu teclado. Não, mas eu entendi o conceito, Leda, eu entendi o conceito que você falou. O conceito deu para pegar, que é isso, quando a gente se cuida, ou seja, caiu a máscara na situação de emergência. Primeiro eu coloco em mim, aí eu consigo forças, consigo oxigênio no meu cérebro para ajudar a outra pessoa. Se eu não cuidar de mim primeiro, se eu não tiver essa estrutura, eu não vou ter condições de ajudar o outro. Eu só vou, por isso que se chama codependente. Porque a gente fica envolvido de uma maneira tal que a gente não enxerga. Exatamente, Val. Quando a gente se cura, cura o entorno também, impacta o entorno. Eu já vi casos assim, da pessoa que era o codependente se tratar e isso impactar a família de uma maneira positiva. Mas a decisão da busca da autocura é do outro. Mesmo que ele te use como uma inspiração, essa decisão é do outro.